Hoje eu trago um tema maravilhoso para a sua vida. Já vai curtindo, compartilhando, fazendo comentário e se inscrevendo neste canal. Eu quero fazer alusão ao que eu quero falar para você. Não saia daí, permaneça aí. Eu quero falar sobre perdão e arrependimento. Vamos lá. Primeiro verso da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui nós estamos lendo em Romanos, capítulo 12, no verso 1. Meus queridos irmãos, todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pecamos, mas todos os dias nós reconhecemos que precisamos do Salvador Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, e a palavra de Deus diz que o pecado que Jesus levou, ele era nosso, mas que pelas suas feridas ele foi ferido, mas nós somos sarados por elas. Então Jesus, ele levou o nosso pecado, e é por isso que nós precisamos meditar na palavra de Deus, que é sobre perdão e arrependimento. Gálatas 6,16, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele tem a seguinte mensagem: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Deus de Israel. Queridos, muitas vezes nós erramos, nós pecamos e não reconhecemos que somos falhos. Nós não reconhecemos que precisamos de Deus todos os dias das nossas vidas. Nós não reconhecemos que somos homens e mulheres que carecemos do amor e da misericórdia do Senhor. Deus, ele nos ama de uma forma diferente. E se você não consegue se libertar do pecado, se você não consegue sozinho se desviar das garras do inimigo, peça para alguém que ore. Se você confiar muito em alguém, confesse o teu pecado, confesse a tua tentação, confesse que sozinho você não dá. Mas a palavra de Deus que diz que é para entrar no quarto, fechar a porta, dobrar o joelho, orar em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará, que é o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então nós precisamos, meu amado irmão, do perdão misericordioso de Deus. Mas o perdão só vem através de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, Mateus capítulo 6, verso 14 da Bíblia Sagrada diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Existe, querido, uma regra de Deus que nós precisamos perdoar até os nossos inimigos mais ferozes. Perdoar um irmão que errou conosco é maravilhoso, mas perdoar alguém que a gente não gostava, a gente não queria bem e fez mal para a gente, é difícil de perdoar. Mas a Bíblia, ela nos aconselha a perdoar até os nossos inimigos. Tem pessoas que eram pessoas das suas relações, caminhavam contigo, mas te traíram, falaram mal de ti, levantaram falso testemunho, caluniaram. Por causa do que os outros falaram, eles se afastaram de ti, da tua casa, da tua família, das tuas relações, e fizeram o que o diabo queria que eles fizessem: fofoca, intriga, destruição e coisas ruins. Assim as recompensas vêm. Você não pode tomar partido naquilo que você não é vitimado. Você não pode tomar partido pelo problema que os outros sofreram, porque quando você se posiciona de um lado, você está deteriorando o outro lado. Mas você tem que fazer uma inquirição para ver quem está certo ou está errado. A tua razão, às vezes, não é a razão da verdadeira razão.
Porque se você defende alguém que você não conhece a causa que ele defende, você também está cometendo pecado. Cuidado, tem muita gente que por causa de uma intriga, por causa de uma fofoca, odeia os outros de uma forma gratuita e vai pagar um preço muito caro lá na frente. Mas tem mais palavra de Deus. Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Isso aqui é o arrependimento de coração. Arrependei-vos, convertei-vos. Assim vocês serão alcançados pela misericórdia de Deus, conforme o escritor escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 3, no capítulo 3 e no verso 19. Meus queridos irmãos, quantas pessoas precisam se arrepender dos seus maus caminhos? Jesus está dizendo, através do escritor, que é para nós nos arrependermos, nos convertermos, porque tem muitas pessoas que são inconvertidas e aí se posicionam de uma forma ruim e acabam pagando um preço muito caro pela sua desobediência, e Deus não se agrada disso. Deus se agrada daqueles que buscam o Senhor e renovam-se no Senhor as suas forças. A sua graça está sempre no Senhor. Vamos a um versículo da palavra de Deus que vem nos ajudar aqui sobre o pecado. 1 João 19 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este Deus, Ele é Deus maravilhoso, Ele é justo, Ele é verdadeiro, e nós precisamos crer que Deus é justo e verdadeiro e Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Não somente os nossos pecados, mas os pecados do mundo inteiro. Esse é o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, o Deus que nós prestamos o trabalho de evangelizar, pregar a palavra de Deus e levar o evangelho a toda criatura, assim como Ele nos aconselhou lá em Atos 1:8. Em primeiro lugar foi pregado em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então este é o evangelho que eu estou pregando para você. Vamos aqui ao último versículo que eu escolhi aqui para falar em perdão. Aqui diz que perdão é um presente. Romanos 5, verso 8 diz: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus queridos irmãos, quantos pecadores falam mal dos irmãos em Cristo? Às vezes dentro da igreja, a pessoa que tem mais pecado, que menos obedece, que mais fala mal do pastor, dos irmãos, é aquele que está sempre jogando pedra nos outros, sempre fazendo intriga e fofoca. Cuidado, Deus não se agrada, Deus não quer e Deus não aceita contendas no meio do seu povo. Você que está ouvindo esta mensagem, você tem que ser um homem de Deus. A tua boca não é para falar mal pelas costas, por trás, falar mal do irmão para os outros. Isto é feio, meu irmão, isto é feio, minha irmã, quando você julga sem saber o que está acontecendo. Porque com a medida que você julgar, você será julgado, julgada, tá bom? Esta é a mensagem da palavra de Deus, este tema maravilhoso que Deus nos deu, que é perdão e arrependimento, está bom? Eu sou o pastor João Hamilton e esta é a mensagem da palavra de Deus para reflexão. Receba isto em nome de Jesus.